Quando você imagina o gangster mais perigoso de Hollywood nos anos 30, pensa em um sujeito durão com uma metralhadora Thompson. Mas, na realidade, esse gangster vestia um vestido com crinolina e tinha olhos enormes e assustados. Você a conhece como a santa e sempre perdoante Melanie de E o Vento Levou. Mas, fora das câmeras, essa garota frágil fez o que os homens mais brutais da América temiam até a morte. Quando o estúdio tentou transformá-la em uma escrava vitalícia e trancá-la em uma cela jurídica, ela sozinha declarou guerra contra a máfia mais poderosa da fábrica de sonhos. Tiraram seu dinheiro, colocaram-na em listas negras e tentaram apagá-la da história. Mas ela encontrou uma brecha na lei para não apenas sobreviver, mas colocar todo Hollywood de joelhos. Hoje, vamos expor o esquema mais cínico de escravidão corporativa e descobrir como uma mulher deu liberdade a todas as estrelas modernas. Hoje, vamos abrir os arquivos da Era de Ouro, sobre os quais não se escreve em revistas de luxo. Vamos analisar como os estúdios transformavam pessoas em propriedades sem direitos, desvendar a armadilha matemática cínica que tornava os contratos eternos, e ver como uma ação judicial mudou para sempre as regras do jogo, não só para os atores dos anos 40, mas também para Jared Leto, Taylor Swift e muitas outras estrelas contemporâneas. Esqueça os tapetes vermelhos. Esta é uma história de sobrevivência, traição e uma lei escrita com sangue e suor. Mas antes de abrirmos essas portas pesadas dos estúdios de cinema, vamos fazer um acordo. Se você gosta que eu desenterre esses esqueletos do armário e quer mais investigações como esta, clique no like agora mesmo e inscreva-se no canal. Ative o sininho para que o sistema não esconda de você meus próximos vídeos. Acredite, o YouTube, assim como o velho Hollywood, nem sempre gosta da verdade incômoda. E eu espero você nos comentários. Se você acha que eu exagerei em algum ponto, se errei em algum fato, ou se você simplesmente tem sua própria opinião sobre essa história, escreva sem medo. Eu leio tudo, mesmo aquilo com que não concordo. E agora, bem-vindo ao inferno, ou melhor, a Burbank, Califórnia. Ato 1. A moenda das produtoras e o direito de possuir o próprio corpo. Se você estivesse em Burbank, Califórnia, em um daqueles sufocantes dias de verão de 1935, veria uma cena peculiar. Um enorme complexo de edifícios, cercado por uma alta cerca com arame farpado. Segurança nos portões, verificando passes com a minúcia de carcereiros, caminhões trazendo madeira e levando lixo, o barulho das máquinas, o cheiro de serragem, café barato e suor. Não era uma fábrica militar. E não era uma prisão de segurança máxima, embora muitos de seus habitantes considerassem essa comparação assustadoramente precisa. Era o estúdio da Warner Brothers. No imaginário coletivo do mundo, esse lugar era o Olimpo, a fábrica de sonhos, o local onde deuses e deusas nasciam, descendo das telas em um halo de luz. Pessoas que enfrentavam filas por pão durante a Grande Depressão gastavam seus últimos 10 centavos para escapar por 2 horas para esse mundo de luxo. Elas viam na tela Errol Flynn rindo na cara do perigo, ou Bette Davis com seu olhar penetrante, e pensavam: essa é a verdadeira vida. Essa é a liberdade. Mas por trás dos altos muros do estúdio, a realidade não era apenas diferente. Era o oposto. Para entender o feito de Olivia de Havilland, precisamos primeiro sentir o cheiro do ar que ela respirava. Precisamos entender que, nos anos 30, a palavra estrela no dicionário jurídico de Jack Warner era sinônimo de propriedade. No centro desse império estava o próprio Jack Warner, um homem temido até pelos gangsters locais. Ele não era um artista, era um empresário à moda antiga, cínico, duro e completamente desprovido de sentimentalismo. Para ele, um ator não era diferente de um adereço. Há adereços caros, como um vaso antigo ou Humphrey Bogart, e há adereços baratos,
uma cadeira ou um figurante, e ambos precisavam ser controlados com mão de ferro. Em conversas privadas, Warner nunca usava a palavra artistas. Ele dizia simplesmente gado, e esse gado precisava saber seu lugar no curral. Quando a jovem Olivia de Havilland, de 18 anos, cruzou pela primeira vez a porta de seu escritório, ela caiu em uma armadilha perfeitamente montada. Ela era filha de um advogado britânico e de uma atriz, criada com Shakespeare, com maneiras impecáveis e uma ingênua fé na arte. Ela pensava que estava assinando um contrato de colaboração criativa. Ela pensava que o estúdio seria seu parceiro, ajudando a revelar seu talento. O documento que estava diante dela na mesa era um contrato padrão de 7 anos. 7 anos. Parece não ser muito para uma jovem sonhando com a fama. Mas o diabo, como sempre, está nos detalhes, impressos em letras miúdas na 5ª página. Vamos dissecar esse contrato com um microscópio. Não era apenas um contrato de trabalho. Era um ato de completa transferência de direitos sobre a pessoa. Ao assiná-lo, você praticamente deixava de existir como pessoa jurídica e se tornava propriedade da Warner Bros. Ao assinar o contrato, Olivia deixou de ser dona de seu corpo. O estúdio obtinha o direito exclusivo de alterar sua aparência a seu critério. Se o produtor decidisse que ela precisava ser loira, ela seria tingida sem ser consultada. Se achassem que seus dentes não eram suficientemente retos, ela seria enviada ao dentista para desgastar o esmalte e colocar facetas, transformando um sorriso vivo em um padrão hollywoodiano. Na Hollywood daqueles anos, existia uma prática monstruosa, sobre a qual os jornais não escreviam: a eletrólise da linha do cabelo. Os chefes dos estúdios acreditavam que uma testa baixa era sinal de origem humilde, indigna de uma estrela. Para criar uma aparência aristocrática, as jovens atrizes tinham a linha do cabelo queimada com corrente elétrica, levantando-a 1 ou 2 centímetros. Era um procedimento doloroso, deixando cicatrizes e queimaduras que depois precisavam ser cobertas com toneladas de maquiagem. Rita Hayworth passou por esse inferno. Marilyn Monroe ajustou o queixo por ordem do estúdio. Olivia via isso todos os dias. Uma linha de montagem para reconstruir pessoas vivas. Seu nome não lhe pertencia mais. Lucille Lesueur tornou-se Joan Crawford, porque o estúdio fez um concurso em uma revista para o melhor nome para a nova boneca. Archibald Leach virou Cary Grant. Se Jack Warner decidisse que Olivia de Havilland soava complicado demais para o americano comum do Kansas, ela se tornaria Mary Smith na manhã seguinte. E ela teria que responder por esse nome em todas as entrevistas sob ameaça de multas. Esse era o mais poderoso meio de pressão. O estúdio tinha o direito de romper o contrato, sem pagamento, mas mantendo a proibição de trabalhar para concorrentes se o ator cometesse qualquer ato que pudesse prejudicar a reputação do estúdio ou ofender a moral pública. Na prática, isso significava vigilância total. Jack Warner e sua rede de espiões sabiam de tudo. Com quem suas estrelas dormiam, com quem jantavam, sobre o que falavam em festas fechadas. As atrizes eram proibidas de se casar sem a permissão por escrito do estúdio. Por quê? Porque mulher casada não era a imagem que milhões de homens nos cinemas sonhavam. Um símbolo sexual tinha que ser ou parecer acessível, mas o mais assustador era a atitude em relação à maternidade. No mundo de Jack Warner, a gravidez de uma atriz não era um milagre nem um evento alegre. Nos livros contábeis da Warner Bros., a gravidez era registrada como defeito de produção ou quebra de equipamento. Isso significava paralisação, perda de dinheiro, mudança de forma. Existem testemunhos documentados, confirmados por biógrafos, de como médicos e produtores do estúdio exerciam uma pressão monstruosa sobre as estrelas, forçando-as a abortar por causa de um papel.
Você quer ter filhos ou quer ser uma estrela? Você tem uma estreia em 3 meses. Decida agora. Judy Garland, Bette Davis, Joan Crawford. Todas elas enfrentaram esse dilema desumano. Seus corpos eram considerados apenas como ferramentas para gerar lucro, sem direito a seus próprios processos biológicos. E foi nessa moenda que Olivia entrou. Ato 2. Gaiola Dourada e a matemática diabólica das suspensões. Nos primeiros anos, ela estava deslumbrada. O papel em A Carga da Brigada Ligeira, com Errol Flynn, instantaneamente os transformou no casal mais quente de Hollywood. A química entre eles era eletrizante. O público enlouquecia, as bilheteiras batiam recordes. Mas foi esse sucesso que se tornou sua gaiola dourada. Jack Warner olhou para os números e tomou uma decisão que definiria o destino de Olivia nos anos seguintes. Ele decidiu: essa garota é a donzela em perigo perfeita. Ele não precisava da profundidade dela. Não precisava do talento dramático, da cultura, da capacidade de interpretar nuances psicológicas complexas. Ele precisava dos grandes olhos dela, cheios de lágrimas, e da habilidade de ficar linda ao fundo, enquanto um homem lutava, esperando ser salva. De filme em filme, era sempre a mesma coisa. Os roteiros mudavam, os figurinos mudavam, do século XVII para o XIX, do Velho Oeste para um navio pirata, mas o papel de Olivia permanecia o mesmo. Ela era um belo móvel. Tinha que sorrir, acenar com o lenço e esperar que Errol Flynn a salvasse. Para uma mulher que lia clássicos e sonhava com papéis no nível de Lady Macbeth, isso era uma tortura de tédio. Ela sentia seu talento atrofiar, como um músculo mantido em gesso por anos. Ela tentou falar com Warner como uma pessoa. Ia ao escritório dele, educada, composta, com uma pilha de roteiros que ela mesma encontrava. Senhor Warner, dizia com sua voz suave e bem treinada, veja, aqui está um papel incrível. Um personagem complexo, drama, desenvolvimento pessoal. Eu posso interpretar isso. Isso trará prestígio ao estúdio. Warner nem olhava os roteiros. Ele soltava uma nuvem de fumaça de charuto no rosto dela, recostava-se na cadeira e sorria. Você vai interpretar o que o público paga para ver. E o público paga para ver você admirando Errol. Não tente ser esperta, querida. Atrizes inteligentes não têm um bom fim nesta cidade. Ele achava que estava lidando com mais uma estrela mimada, cujo maior sonho era um novo casaco de Vison e uma foto na capa da Life. Não entendia que, por trás daquele sorriso suave e maneiras impecáveis, havia uma força de aço. Ele não sabia que essa dama britânica já começava a estudar o sistema por dentro. Ela começou a ouvir o que os advogados cochichavam nos corredores. Começou a entender que seu contrato não era apenas uma injustiça. Era um mecanismo complexo, uma armadilha jurídica, projetada para não ter saída. E o elemento central desse mecanismo era a suspensão, uma armadilha sobre a qual ninguém falava abertamente, mas que mantinha toda Hollywood em pânico. Se a cláusula de moralidade era o chicote com que o estúdio batia nos atores, a cláusula de suspensão era a corrente que os prendia à parede. E o mais assustador dessa corrente era que ela era invisível, até certo ponto. Era o segredo mais bem guardado da contabilidade de Hollywood. A grande mentira sobre a qual se sustentava toda a economia da Era de Ouro. Para entender em que inferno Olivia estava, vamos fazer um experimento mental. Imagine que você conseguiu um emprego em um escritório. Seu contrato é de exatamente 1 ano. No meio do ano, o chefe chega e diz: a partir de hoje, você vai limpar os banheiros com uma escova de dentes. Você se revolta. Eu fui contratado como gerente, não como faxineiro. Eu me recuso a fazer esse trabalho. O chefe sorri. Tudo bem, não trabalhe. Vá para casa. Mas não vou te pagar enquanto você não aceitar. Justo? Rígido,
mas talvez lógico. Sem trabalho, sem pagamento. Você fica em casa por 3 meses, vive das economias e depois volta quando o chefe oferece uma tarefa normal. Você pensa que apenas perdeu dinheiro, mas Jack Warner tinha sua própria aritmética diabólica. No contrato padrão da Warner Bros., havia uma regra. Toda vez que um ator recusava um papel, mesmo que o papel fosse um lixo descarado, capaz de destruir sua carreira, o estúdio não apenas parava de pagar seu salário. O estúdio parava o tempo. Se você fazia greve por 3 meses, esses 3 meses não eram descontados do seu prazo de 7 anos. Eles eram retirados do calendário e colados no final do contrato. Isso criava a armadilha perfeita, um círculo vicioso sem saída. O estúdio te dá um papel horrível. Você recusa. Você é suspenso por 6 meses. A data de sua liberação é adiada por 6 meses. Você volta, te dão novamente um papel ruim, como punição pela teimosia. Você recusa novamente. O prazo é adiado ainda mais. Teoricamente, um contrato de 7 anos poderia durar 10 anos, 15, 20, até a morte do ator, ou até que ele perdesse a beleza e se tornasse inútil. Era uma forma de escravidão por dívida, disfarçada de direito corporativo. Ato 3. A ilusão da liberdade, e o vento levou, e a busca pela lei. Para Olivia de Havilland, esse pesadelo se tornou realidade em 1943. Naquela altura, ela já não era apenas uma garota assustada. Era uma estrela indicada ao Oscar. Tinha passado por fogo e água, e mantinha seu próprio calendário. No quarto, um calendário pendurado na parede, onde ela riscava os dias com lápis vermelho. 7 anos de trabalho forçado, papéis humilhantes de amiguinhas e uma luta por cada centímetro de respeito estavam chegando ao fim. Pelos seus cálculos, o contrato terminava em agosto de 1943. Ela vivia por essa data. Dormia pensando nela. Sonhava com o dia em que se tornaria uma agente livre, um termo que na época soava como ficção. Imaginava-se escolhendo diretores, dizendo não sem ser punida, interpretando uma mulher real, não uma boneca de papelão. Ela já sentia o gosto do ar da liberdade. Preparava seu discurso de despedida. E então o dia chegou. Olivia vestiu seu melhor vestido, recolheu suas coisas no camarim e foi ao prédio administrativo para formalizar o fim do contrato. Caminhou pelos corredores do estúdio com a cabeça erguida, sorrindo para os seguranças que via todos os dias há 7 anos. Pensava que estava se despedindo deles para sempre. Entrou no escritório de Jack Warner. O magnata estava sentado atrás de sua mesa imponente, coberta de roteiros e orçamentos. Nem se levantou para cumprimentá-la. "Vim buscar meus documentos, Jack", disse Olivia. "Meus 7 anos terminaram hoje." Warner levantou os olhos lentamente. Não havia tristeza nem raiva neles. Apenas o cálculo frio de um açougueiro pesando uma carcaça. Ele abriu a gaveta e pegou uma pasta. "Você não sabe contar, querida", disse ele, abrindo o documento. "Seus 7 anos terminaram só na sua imaginação. Na realidade, você nos deve mais 25 semanas." Olivia congelou. 25 semanas. Quase meio ano. "Isso é um erro." Sua voz tremeu, mas ela tentou manter a calma. "Hoje é 23 de agosto. Assinei o contrato há exatamente 7 anos. Você esqueceu das suspensões." Warner apontou com o dedo grosso para a coluna de números. "Lembra quando recusou aquele faroeste em 1940? 6 semanas de suspensão. E aquela comédia em 1941 que você chamou de lixo? Mais 8 semanas. Calculamos tudo. Você não vai sair daqui até trabalhar cada dia que nos roubou." Nesse momento, o mundo de Olivia desmoronou. Não era apenas decepção. Era a percepção de uma perspectiva aterrorizante. Warner a mantinha como refém. Se ela aceitasse trabalhar essas 25 semanas, ele lhe daria novamente um papel de
mobiliário. Ela recusaria, pois não podia se dar ao luxo de atuar em filmes ruins após o sucesso de E o Vento Levou. Ele a suspenderia novamente. E essas 25 semanas se tornariam 50. Depois, 100. A linha de chegada se afastava constantemente, como um horizonte inalcançável. Era o paradoxo de Zenão na prática dos advogados de Hollywood. Aquiles nunca alcançaria a tartaruga e Olivia de Havilland nunca seria livre. Você não vai a lugar nenhum, Olivia. A voz de Warner se tornou mais dura. Você pertence a Warner Bros. Você é nosso ativo. Investimos em você, fizemos de você uma estrela, e vamos espremer esse limão até a última gota. E se tentar fugir, farei com que nem como bilheteira em um cinema em Idaho, você consiga trabalho. Olivia saiu do escritório. Suas pernas tremiam. O sol da Califórnia parecia negro. Naquele momento, a maioria das atrizes teria quebrado. Muitas quebraram. Choravam, desvaneciam no esquecimento, imploravam por perdão e voltavam ao curral para atuar no que mandassem, só para receber o cheque semanal. Mas Jack Warner cometeu um erro fatal. Julgou as pessoas por si mesmo. Pensava que todos eram movidos pelo medo e pela ganância. Não considerou um detalhe. Olivia de Havilland era Melanie Wilkes apenas na tela. Dentro dela vivia o espírito de uma guerreira que desperta apenas quando encurralada. Ela voltou para casa, mas não chorou no travesseiro. Sentou-se ao telefone. Ligou para a única pessoa que poderia ouvi-la sem achar que ela estava louca, o advogado Martin Gang. Martin, disse ela, e sua voz tinha um tom de aço. Vamos processar. Olivia, isso é suicídio, respondeu o advogado. Você não pode processar Warner. Eles têm um exército de advogados. Vão esmagar você. Não me importa, cortou ela. Prefiro morrer de fome a passar mais um dia nessa prisão. Encontre uma lei, Martin. Encontre qualquer coisa. Ela ainda não sabia que essa ligação seria o início da batalha mais barulhenta na história de Hollywood. Uma batalha em que enfrentaria não apenas Jack Warner, mas o medo de toda a indústria. Mas para entender por que sua paciência se esgotou agora, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos dissecar o paradoxo de seu papel mais famoso. Um papel que deveria ter sido seu triunfo, mas se tornou a prova mais humilhante de sua escravidão. Estamos falando, é claro, de E o Vento Levou. Em qualquer livro de gestão está escrito: se um funcionário alcança um sucesso notável, deve ser recompensado. Aumentar o salário, dar tarefas mais interessantes, expandir responsabilidades. Essa é a lógica do crescimento. Em Hollywood de Jack Warner, a lógica era a da prisão. Se um prisioneiro se torna muito popular, o regime deve ser endurecido para que ele não se ache demais. O exemplo mais claro e doloroso desse absurdo é a história do papel de Melanie Hamilton em E o Vento Levou. Para nós hoje, esse filme é um clássico eterno. Para Olivia de Havilland, em 1939, era um salva-vidas. Era a chance de provar ao mundo que ela não era apenas a garota de espartilho que sorria docemente para Errol Flynn enquanto ele cortava inimigos. Melanie era uma mulher complexa, trágica, forte de espírito. Era o papel dos sonhos. Mas Olivia não podia simplesmente fazer um teste. Ela era propriedade da Warner Brothers. E o filme estava sendo produzido por David Selznick, um produtor independente. Para conseguir esse papel, Olivia teve que passar por um ritual humilhante. Não foi a Jack Warner com exigências. Sabia que era inútil. Foi a esposa dele. Olivia tomou chá com Annie Warner e literalmente implorou para que ela influenciasse o marido. Eu vou morrer se não interpretar esse papel, dizia ela. Warner concordou, mas não por bondade. Concordou porque viu a oportunidade de fazer um negócio lucrativo. Em Hollywood,
Existia a prática chamada de loan out, aluguel. Era um termo jurídico geralmente aplicado a equipamentos de construção, iluminação ou caminhões. Mas nos anos 30, faziam isso com pessoas vivas. Jack Warner alugou Olivia de Havilland para David Selznick. Os termos do acordo eram secretos, mas o esquema era padrão para a época e monstruosamente cínico em essência. Selznick pagava a Warner Brothers uma quantia enorme por semana de trabalho da estrela, digamos, $1.500, uma fortuna na época. E o que Olivia recebia? Ela recebia seu salário padrão pelo contrato com a Warner Bros. Cerca de $500. A diferença, $1.000 por semana, Jack Warner embolsava. Pense nisso. Um homem lucrava absurdamente com o talento e o trabalho da atriz, sem investir um centavo, apenas porque possuía um papel com sua assinatura. Olivia trabalhava até a exaustão no filme mais grandioso da época, enquanto seu dono recebia dividendos como um rentista alugando um apartamento. Mas Olivia não reclamava. Ela estava feliz. Ela atuava. Ela vivia. O filme foi lançado e se tornou um fenômeno. Olivia foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Críticos que antes a chamavam de bonequinha simpática, agora escreviam odes ao seu talento. Ela provou que podia sustentar uma cena dramática, que sua voz suave podia soar mais alto que canhões. Ela voltou ao estúdio Warner Brothers como vencedora. Pensava que agora tudo mudaria, que agora Jack Warner a veria como uma atriz séria, igual a Bette Davis, que agora a respeitariam. A realidade a atingiu como um pano molhado no rosto. A primeira coisa que Jack Warner fez, após seu retorno triunfal, foi empurrar-lhe o roteiro de mais um filme de segunda categoria. O papel era vazio, estúpido e secundário. Mais uma amiguinha, mais um mobiliário. Não foi por acaso. Era um ataque psicológico planejado. Warner praticava a tática de derrubar a arrogância. Temia que após o sucesso de E o Vento Levou, Olivia se tornasse incontrolável. Precisava mostrar-lhe seu lugar. Você acha que agora é rainha porque ganhou uma estatueta? Lia-se em seu olhar. Aqui você não é ninguém. Vai atuar no que eu mandar. Para Olivia, isso foi o ponto de não retorno. Ela segurava o roteiro, que era um insulto à sua inteligência, e entendia, se aceitasse agora, perderia para sempre. Se atuasse nesse lixo após E o Vento Levou, apagaria seu sucesso. O público esqueceria Melanie e veria novamente uma boneca. Ela colocou o roteiro na mesa. Não vou atuar nisso, Sr. Warner. O silêncio tomou conta do escritório. Recusar um papel era violar a hierarquia. Era uma rebelião. Warner não gritou. Apenas apertou o botão do intercomunicador e disse à secretária: registre a suspensão da senhorita de Havilland. A partir de hoje, ela não recebe salário. Clique. O tempo parou. Olivia saiu do escritório sem trabalho, sem dinheiro, mas com sua dignidade intacta. Ela pensou que era uma medida temporária, que Warner esfriaria, que ele precisava de uma estrela. Mas os meses passaram. Warner metodicamente oferecia papéis ruins. Ela recusava. O tempo de suspensão aumentava. Foi nesse momento, no período de ócio forçado, que Olivia começou a ler. Não lia roteiros. Lia as leis da Califórnia. Em algum momento, sentada na biblioteca, deparou-se com uma antiga lei empoeirada, aprovada em 1872, seção 2855 do Código Civil da Califórnia. Essa lei não foi escrita para estrelas de cinema. Foi escrita para proteger trabalhadores contratados, servos e trabalhadores agrícolas da escravidão de fato. A lei dizia: um contrato de prestação de serviços pessoais não pode ser forçado a durar mais de 7 anos a partir do início da prestação dos serviços. 7 anos. Ponto. Na lei,
Não havia uma palavra sobre suspensões, doenças, greves. Dizia simplesmente 7 anos de tempo de calendário. Olivia sentiu seu coração acelerar. Se essa lei fosse aplicada aos atores, todo o sistema de suspensões de Warner era ilegal. Todos esses meses e anos adicionados, uma ficção, um blefe jurídico. Ela pegou o telefone. Precisava encontrar um advogado que não tivesse medo de desafiar o sistema. Um advogado que aceitasse enfrentar o clube mais rico de garotos da América. Assim começou sua jornada ao tribunal. Uma jornada na qual ela ficou completamente sozinha. Ato 4. O medo de Hollywood, a sombra de Bette Davis e o primeiro julgamento. Hoje em dia, quando uma estrela processa um produtor, vira manchete no Twitter. Fãs criam hashtags, colegas gravam vídeos de apoio. Em 1943, Olivia de Havilland estava num vácuo. Assim que a notícia do processo de Havilland contra Warner Bros. Vazou para a imprensa, a cidade virou as costas para ela. Era medo. Medo visceral de perder o emprego. Atores com quem ela brindava com champanhe nas estreias atravessavam a rua ao vê-la. Temiam que, se fossem vistos conversando com a rebelde, os espiões da Warner reportariam e suas carreiras estariam acabadas. Até amigos próximos sussurravam para ela: Olivia, você enlouqueceu. Retire o processo. Peça desculpas. Você não entende com quem está lidando. Eles vão te destruir. Eles tinham razões para falar assim. A sombra de Bette Davis pairava sobre esse processo. Anos antes, a grande Bette Davis, uma mulher com a determinação de um bulldog, já havia tentado processar a Warner na justiça inglesa. Ela tentou romper o contrato, chamando-o de escravocrata, e ela perdeu. O juiz inglês, um homem à moda antiga, olhou para seus cachês e disse: é uma escravidão muito bem paga, senhorita Davis. Volte ao trabalho. Bette Davis voltou para o estúdio derrotada, com enormes dívidas de custas judiciais. A Warner a fez pagar cada centavo. Foi uma lição para todos. Não se mexa com eles. Se a rainha de Hollywood perdeu, o que poderia esperar essa garota quieta de olhos grandes? Olivia não tinha dinheiro. Por causa da suspensão, ela não recebia salário há meses. As contas se acumulavam. Ela vivia em uma casa pequena, economizando na comida. Sua única arma era o jovem e ambicioso advogado Martin Gang, e a crença de que 1872 era mais forte que 1943. O processo começou na Suprema Corte de Los Angeles. Não era como no cinema. Nada de discursos inflamados para o júri. Era um duelo seco e exaustivo de formulações. A posição da Warner Brothers era simples e cínica. Um ator é um especialista único. O estúdio investe milhões em sua promoção. Se o ator se recusa a trabalhar, o estúdio perde o investimento. Portanto, o tempo de trabalho efetivo é a única medida justa. Se ela não trabalhou 1 ano dos 7, ela nos deve esse ano. Caso contrário, atores assinam contratos, ficam em casa por 7 anos e depois saem como estrelas. A lógica parecia inabalável. Martin Gang, advogado de Olivia, escolheu outra estratégia. Ele não discutiu sobre dinheiro ou investimentos. Ele focou em um ponto: a definição de liberdade. Meritíssimo, dizia ele. Não estamos discutindo dinheiro. Estamos discutindo a natureza do tempo. Se o contrato dura 7 anos, ele termina em 7 anos. Se permitirmos que o empregador adicione tempo por cada folga ou doença, o trabalhador cai em servidão por dívida. Isso contraria a Constituição dos Estados Unidos. Ninguém pode ser preso a outra pessoa para sempre, por mais que seja pago. O tribunal ficou em silêncio. A expressão servidão por dívida era perigosa. Remetia aos tempos pós-guerra civil, quando ex-escravos eram forçados a trabalhar por dívidas. Comparar o glamuroso Hollywood a uma plantação era ousado.
O juiz Charles S. Burnell ouvia atentamente. Era conhecido por seu temperamento difícil, mas também por sua dedicação à letra da lei. Olivia sentava-se no banco dos demandantes, ereta como uma flecha. Ela sabia que não estava em jogo apenas sua carreira. Estava em jogo toda a sua vida. Se perdesse, estaria falida. A Warner a faria atuar como figurante até a velhice, como exemplo para os outros. Não havia volta. As pontes estavam queimadas. E então chegou o dia do veredicto. O juiz Burnell bateu o martelo. O tribunal considera, ele disse com voz rouca, que o legislador, ao aprovar a seção 2855, referia-se a anos de calendário. 7 anos são 7 anos. A prática de adicionar tempo de suspensão ao prazo do contrato é ilegal. A senhorita de Haviland está livre. Foi um choque, uma explosão. O impossível se tornou possível. Mas Olivia não teve tempo de abrir o champanhe. Ela não sabia que o pior ainda estava por vir. Ato 5. A vingança de Warner e o triunfo na Suprema Corte. Jack Warner não estava disposto a se render tão facilmente. Ele acionou a máquina da vingança, determinada a apagar o nome dela da história do cinema. Começou a Marca Negra. Nos filmes de Hollywood, depois que o herói faz um discurso inflamado e o juiz bate o martelo, a música triunfante toca, o vilão é derrotado e os créditos sobem na tela. Final feliz. Na vida de Olivia de Havilland, após o veredito do juiz Burnell, começou um verdadeiro inferno. Jack Warner não era apenas um homem de negócios. Ele era um tirano vingativo, que via a perda de controle como uma ofensa pessoal. Perder no tribunal para uma garotinha era uma humilhação que ele não podia perdoar. No mesmo dia, os advogados da Warner Brothers entraram com um recurso. Isso significava que a decisão do tribunal não entrava em vigor imediatamente. O caso ficou no limbo. Mas Warner não esperou pela burocracia. Ele acionou seu recurso mais temido, o poder do telefone. Na Hollywood dos anos 40, havia um cartel tácito. Os chefes dos 5 maiores estúdios, MGM, Paramount, Fox, RKO e Warner Bros., podiam se odiar. Mas quando se tratava de controlar os escravos, eles agiam juntos. Warner enviou a todos os estúdios um aviso não oficial, mas extremamente claro. Olivia de Havilland é uma rebelde. Ela é radioativa. Quem lhe der trabalho, declara guerra a mim. E Hollywood obedeceu. Imagine esse horror. Você venceu no tribunal. Provou que estava certa. Você é jovem, tem 27 anos, é bonita, talentosa, indicada ao Oscar. Está pronta para trabalhar. Mas o telefone não toca. Uma semana, um mês, um ano. Era um bloqueio. Olivia ficou em isolamento profissional. Diretores que sonhavam em trabalhar com ela apenas davam de ombros. Desculpe, Olivia, veio ordem de cima. Não podemos arriscar. Era uma guerra de desgaste. Warner sabia que tinha milhões, enquanto Olivia só tinha dívidas com advogados. Ele contava com a fome. Esperava que o desespero a fizesse rastejar até os portões do estúdio, cair de joelhos e assinar qualquer contrato, por mais opressor, só para estar diante das câmeras novamente. Ela vivia de empréstimos, reformava vestidos antigos, parou de ir a festas, pois não tinha o que vestir nem como pagar o táxi. O mais doloroso era ver os papéis, criados para ela, sendo dados a outros, ver seu tempo, aquele pelo qual lutou, escorrendo como areia. Os melhores anos de uma atriz, o auge de sua forma física e beleza, queimando na fogueira da guerra jurídica. 2 anos. Olivia de Havilland ficou quase 2 anos sem filmar. Toda manhã ela acordava pensando: será que errei? Talvez devesse ter me conformado. Bette Davis se conformou, e ela está filmando. E eu estou aqui, nesta casa vazia, sem ser necessária a ninguém. Era uma pressão psicológica monstruosa. O sistema sussurrava:
Você é ninguém sem nós. Você é pó. Mas foi nesse silêncio e pobreza que Olivia finalmente forjou seu caráter. Ela entendeu. Se desistisse agora, trairia não só a si mesma, trairia a própria ideia de liberdade. Decidiu que preferia deixar a profissão para sempre, tornar-se enfermeira ou secretária, mas nunca mais permitir que um homem com charuto decidisse quanto vale sua vida. Ela manteve o cerco até o fim. E a fortaleza de Warner ruiu. 3 de fevereiro de 1945. Suprema Corte do Estado da Califórnia. Era a última instância. Não havia para onde ir. 3 juízes analisaram o recurso da Warner Brothers e deram a decisão final. Eles não apenas confirmaram o veredicto do Tribunal Inferior. Eles destruíram os argumentos do estúdio completamente. Em sua decisão, o juiz Clement Sheen escreveu palavras que se tornaram o padrão ouro do direito trabalhista. Consideramos absurdo afirmar que um trabalhador pode ser preso a um contrato para sempre só porque se recusou a realizar um trabalho que considerava inaceitável. 7 anos são 7 anos de calendário. Ponto. Foi uma vitória total e incondicional. Essa decisão imediatamente se tornou um precedente. Ficou conhecida informalmente como Lei de Haviland, e agora é conhecida como a Seção 2855 do Código do Trabalho da Califórnia. Num instante, milhares de atores, músicos e roteiristas se tornaram livres. As correntes das suspensões se desfizeram em pó. Os estúdios não podiam mais manter as pessoas presas indefinidamente. O equilíbrio de poder em Hollywood mudou para sempre. Agora os talentos podiam ditar as regras. Ato 6. O doce sabor da vingança. Mas para Olivia, isso era mais do que uma vitória judicial. Ela precisava de um ato de vingança. Não com palavras, mas com ações. Assim que a decisão do tribunal entrou em vigor, o telefone, que estava em silêncio por 2 anos, explodiu. Todos os estúdios que ontem temiam Warner, agora faziam fila para a mulher que venceu. Ela não era mais propriedade, era uma agente livre, o ativo mais cobiçado da cidade. Olivia podia escolher qualquer projeto, qualquer salário, e ela escolheu a Paramount. Escolheu o filme, A Cada Um o Seu Destino, To Each His Own. Foi uma escolha de mestre. O roteiro exigia que a atriz interpretasse uma mulher ao longo de 30 anos de vida, de uma jovem ingênua a uma mãe cansada e marcada pela vida, entregando seu filho. Era um papel de complexidade incrível, um papel sobre o qual Warner disse: "Você não vai conseguir, você só sabe sorrir." Olivia interpretou com uma assustadora veracidade. Ela colocou nesse papel toda a dor de 2 anos de isolamento, toda a sua solidão e toda a sua força. 13 de março de 1947. Cerimônia do Oscar. Toda a plateia ficou em suspense. Na categoria de melhor atriz, Olivia de Havilland. Quando seu nome foi anunciado, a sala explodiu em aplausos. Não eram apenas aplausos pelo papel, eram aplausos pela coragem. Hollywood reconheceu sua nova rainha. Ela subiu ao palco, segurando a estatueta dourada. Seu primeiro Oscar, por um papel principal. Em algum lugar na plateia, estava Jack Warner. Não sabemos o que ele pensou naquele momento, mas sabemos o que Olivia viu. Ela viu seu ex-dono, obrigado a aplaudir a mulher que ele considerava gado e que tentou destruir. Ela provou que podia alcançar o topo sem ele. Apesar dele, essa foi a vingança mais doce da história do show business. Sem escândalos, sem gritos, apenas puro, incontestável triunfo de talento e vontade. Olivia de Havilland viveu incríveis 104 anos. Ela sobreviveu a Jack Warner, sobreviveu à era do século de ouro e viu as grades da prisão do sistema de estúdios, que ela cortou nos tribunais, finalmente desmoronarem. Sua vitória se tornou o alicerce da liberdade para cada artista moderno. Jared Leto
Scarlett Johansson, Taylor Swift, todos eles, ao entrarem em batalha com corporações, estão sobre os ombros da Santa Melanie. Mas há uma ironia monstruosa nesta história, que arrepia a espinha. Olivia de Havilland dedicou sua vida a destruir a ditadura de Hollywood. Ela lutou contra um sistema onde o estúdio era Deus e o ator, uma peça obediente que gerava milhões. Mas Olivia não sabia, ou tinha medo de admitir, que a arquiteta desse sistema não era uma corporação sem rosto nem homens de terno. A prisão da qual Olivia tentou desesperadamente escapar foi construída por outra atriz. Muito antes de Olivia, no alvorecer do cinema mudo, em Hollywood reinava uma mulher chamada Queridinha da América. Você certamente já viu suas fotos. Rosto angelical, olhos inocentes, cachos dourados. Parecia a criança mais inofensiva do mundo. Essa foi a camuflagem mais genial da história dos negócios. Seu nome era Mary Pickford. E foi ela quem transformou o cinema de uma diversão de feira em uma indústria rígida. Ela foi a primeira a entender que o rosto do ator era uma marca. Ela foi a primeira a fechar acordos milionários. Ela criou as regras do jogo onde a estrela é um ativo. A amarga verdade é que Mary Pickford, com suas próprias mãos, criou o mesmo golem de Hollywood que, 20 anos depois, tentaria devorar Olivia de Havilland. Olivia lutou contra as consequências das ambições de Mary. Como uma garotinha de 1,5 m se tornou a padrinho da máfia que chamamos de Hollywood. E por que, ao criar a United Artists, ela se tornou a capitalista mais dura de seu tempo, temida até por Charlie Chaplin? Para entender como esse labirinto foi construído, é preciso conhecer a história de sua arquiteta. Assine o canal para não perder a história que vai te levar às origens. Vou desvendar a história de Mary Pickford, a mulher que inventou o sistema de estrelas para governar o mundo, mas acabou criando uma prisão para todos os outros.